No evangelho de hoje, Jesus ele quer nos ensinar como nós devemos utilizar o dinheiro para fazer amigos. Isso mesmo. Para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Então, desde já, eu convido você a pegar a sua Bíblia e a rezar comigo, pedir o auxílio do Espírito Santo no dia de hoje para nos dar o entendimento da palavra que será anunciada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, como de costume pedimos, imploramos e te clamamos o teu Espírito para que nos dê o entendimento da tua palavra no dia de hoje. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José Operário possam interceder por nós, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos dá para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. É interessante que todo texto bíblico, e eu gosto sempre de dar ênfase a isso, todo texto bíblico está inserido em um contexto. E para que nós entendamos o que o texto quer dizer, a gente precisa entender o contexto. Então, esse texto está inserido logo depois que Jesus conta uma parábola, a parábola dos administradores infiéis. E logo após Jesus contar essa parábola, ele vai dizer algo muito importante. Isso nós temos já no versículo 9. E o versículo 9 diz o seguinte: E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Veja, o que é que o texto quer dizer? Por que Jesus está falando dessa forma? Tem textos bíblicos que não é fácil a compreensão. Por essa razão, a gente precisa sempre de bons comentários bíblicos e da igreja, porque ela nos ajuda a interpretar de forma correta as Sagradas Escrituras, ou seja, o magistério da igreja. Então, quando Jesus ele vai dizer, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, Jesus ele não está dizendo e apoiando o dinheiro que é conquistado de forma desonesta. Não é isso. Porque no fundo, Jesus sabe que o acúmulo de riquezas, o acúmulo de bens, de alguma forma tem uma certa desonestidade. Então Jesus está chamando o dinheiro da iniquidade aqui. E aí ele vai dizer que fazer amigos com esse dinheiro é no sentido de você utilizar o dinheiro, os bens materiais, para ajudar aqueles mais necessitados. É isso que Jesus está dizendo. E aqui nós já temos a primeira lição que o texto bíblico quer nos dar hoje. Nós devemos utilizar os bens com honestidade para ajudar aqueles que necessitam. Ou seja, a caridade. Meu irmão, minha irmã, nós como cristãos, como católicos, nós precisamos ser caridosos. Isso nos mostra como nós estamos distantes do Evangelho. Porque nós ainda somos muito apegados a este mundo. Nós somos muito apegados aos bens materiais. Nós somos muito apegados às riquezas. Nós somos muito apegados a cargos. Nós somos muito apegados a coisas fúteis. Essa é a verdade, essa é a nossa realidade. Então Jesus aqui está dizendo aos discípulos que esse dinheiro deve ser utilizado para ajudar os necessitados. E com isso, ganhar amigos. Com isso, ganhar pessoas que nos ajudam. Por quê? Porque a caridade nos leva ao céu. A caridade nos leva a uma vida voltada para Jesus. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz esse versículo. Agora, quando a gente avança o texto, nos versículos do 10 ao 12, nós vamos ter uma comparação que Jesus faz referente ao uso e administração dos bens. E aqui eu quero que você preste atenção, meu irmão. Quando Jesus vai dizer, quem é fiel nas coisas mínimas ou no pouco, é fiel também no muito.
E quem é iníquo, no mínimo, é iníquo também no muito. Veja, quando o texto bíblico, quando Jesus vai dizer quem é fiel nas coisas mínimas ou quem é fiel nas pequenas coisas, esse coisas mínimas ou pequenas coisas quer dizer as coisas deste mundo. Se você é fiel nas coisas deste mundo, e aqui é a realidade do dinheiro, se você é fiel nessa realidade, você também vai ser fiel no reino celeste, no céu, com as coisas grandes que Deus vai nos dar. Veja, o texto ainda continua, quando Jesus vai dizer no versículo 11, portanto, se não fostes fiel quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiel em relação aos bens alheios, quem vos dará o vosso? Veja, observe que Jesus utiliza duas interrogações, duas perguntas, onde ele quer dizer o quê? Se você não é fiel nas coisas da terra, se você não é fiel naquilo que no dia a dia você tem para lidar, como é que você vai ser fiel nos bens espirituais? Como é que você vai ser fiel na constância da oração? Como é que você vai ser fiel na constância na leitura da palavra de Deus? Como é que você vai ser fiel e constante nas orações diárias, na vida da caridade, na luta contra o pecado? É isso que Jesus está querendo dizer. E essa comparação é isso. Então, se nós não somos fiéis naquilo que é do nosso cotidiano, como é que nós vamos ser fiéis nas coisas de Deus? É essa a segunda lição que o texto bíblico quer nos dar para hoje. Nós precisamos ser fiéis a uma vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, se nós de fato queremos ir para o céu, se nós de fato queremos viver uma santidade, se nós de fato queremos ser fiéis ao Senhor, nós precisamos ser fiéis nas coisas pequenas. Se é no seu trabalho, seja fiel no seu trabalho. Se é no seu matrimônio, na sua família, seja fiel no seu matrimônio. Se é no seu ministério, seja fiel no seu ministério. Ou seja, se é nas pequenas coisas, Deus vai te confiar mais. Agora, o texto vai acompanhando e o versículo 13, eu quero que você preste bastante atenção, meu irmão. Jesus vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Veja, e aqui eu vou repetir novamente o final do versículo 13. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É importante nós entendermos uma coisa. O termo grego chamado mamon, mamon significa dinheiro, mas também é referente ao Deus da riqueza. Então, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, que nós não podemos nos distrair com as riquezas e esquecer de Deus. É isso que Jesus está dizendo quando ele afirma: ninguém pode servir a dois senhores. E de fato é verdade. Se nós depositamos nossa confiança no dinheiro, nós não vamos se lembrar de Deus. Nós não vamos se lembrar da vida espiritual. Por quê? Porque a nossa recompensa é o dinheiro. Nós dependemos da nossa vida do dinheiro. Então Jesus está dizendo isso. Se nós... Lógico, aqui eu quero deixar bem claro que o que Jesus está querendo nos ensinar é que nós precisamos utilizar o dinheiro de forma correta, de forma lícita, para o bem comum dos outros. Lógico que você também não vai receber o seu salário mensal e distribuir para todo mundo. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Porque você tem um compromisso com sua casa, você tem compromisso com sua família, você tem compromissos que precisam ser cumpridos. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que você não pode deixar de servir a Deus por causa do dinheiro. Quantas pessoas hoje deixam de ir à Santa Missa porque estão mais preocupados com dinheiro do que as coisas de Deus? É isso que Jesus está nos alertando hoje. Meu irmão, eu e você, nós precisamos ter cuidado com o apego aos bens materiais, com o apego ao dinheiro. Agora,
Logo depois que Jesus faz isso, a partir do versículo 14, os fariseus, o texto vai dizer que os fariseus são amigos do dinheiro. E eles, ao ouvir Jesus falar isso, eles zombavam de Jesus. Veja, por que os fariseus zombavam de Jesus? Porque o texto é claro, o texto diz que eles eram amigos do dinheiro. Ou seja, eles estavam com o coração fechado, onde o dinheiro impediam eles de reconhecer que Jesus era o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o ungido. Veja, quantas pessoas hoje também são amigas do dinheiro? Quantas pessoas se deixam escravizar pelo dinheiro? E, meu irmão, isso é arriscado por quê? Porque a gente começa a olhar mais para os bens, a depositar os bens do que para Deus. Isso nos lembra muitos textos das Escrituras que vai nos alertar da confiança nos outros e na confiança em excesso do dinheiro. Agora, olha o que é que Jesus vai dizer no versículo 15. Jesus lhe disse: vós sois os que queres passar por justo diante dos homens, mas Deus conhece os corações. Veja, os fariseus, eles queriam apresentar ou aparecer para os outros como pessoas justas. E de fato, Deus conhece os nossos corações. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje querem mostrar ou transmitir uma aparência de justos, de santos, mas no fundo, por trás da máscara, vive cheio de iniquidades, vive cheio de hipocrisia. Então Jesus aqui está alertando para eles: olha, Deus conhece o teu coração. Olha, Deus sabe o que você faz naqueles momentos onde ninguém está vendo. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós achamos que enganamos Deus. Nós podemos enganar um ao outro. Nós podemos enganar a esposa, o esposo, os filhos, mãe, pai, ou o patrão no trabalho, ou até no ministério. Nós podemos enganar, mas Deus ninguém engana. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o mais íntimo dos nossos pensamentos e sentimentos. Agora, Jesus no final vai dizer o seguinte: o que é levado para os homens é abominável diante de Deus. Veja, aquilo que os homens elevam, aquilo que os homens dão importância, o texto está dizendo que para Deus é abominável. Ou seja, aqueles que dão importância ao dinheiro, às riquezas. E aqui eu quero deixar bem claro mais uma vez que o problema não é a riqueza. O problema não é o dinheiro. O problema é quando você se deixa pegar pelo dinheiro, onde você idolatra o dinheiro, onde você coloca o dinheiro acima de Deus. O problema está aqui. Então veja, quando Jesus vai dizer que o que é levado para os homens é abominável diante de Deus, é porque Deus não liga para essas coisas. O dinheiro não é importante para Deus, lógico. Deus sabe que a gente vive em uma sociedade, em um tempo que necessita do dinheiro. Para a manutenção de sua casa, para o alimento, para roupas, para tantas situações, o dinheiro se precisa. Mas acima da dependência do dinheiro, nós precisamos depender exclusivamente de Deus. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra fecunde o nosso coração. Que essa palavra nos ajude a entender que o verdadeiro Deus é aquele que nós devemos confiar. Que é a Trindade Santa, é o Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos crer no Verbo encarnado que é Jesus Cristo. E as demais coisas virão em acréscimo. Meu irmão, que Deus te abençoe no dia de hoje. Que Deus fecunde o teu coração. Que Deus te ajude a compreender o poder da palavra de Deus. E mais uma vez eu recapitulo para concluir essa reflexão. Não dependa do dinheiro. Ou seja, a sua dependência deve ser exclusivamente de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.